Oi, meu nome é Gibran e hoje vamos para a segunda parte sobre a trágica vida de um dos mais estarrecedores indivíduos que passou aqui pelo Rio Grande do Norte. Estamos falando sobre o fascista de nome Paulo Nicásio da Silva, ou mais conhecido como Paulo Queixada. Especificamente iremos falar sobre o ano de 1983, sobre a da Pororoca. Antes eu vou falar aqui sobre as contribuições que eu estou recebendo para conseguir publicar o meu livro. Pessoal, eu já consegui arrecadar R$ 1.222 apenas com as doações de vocês inscritos aqui do canal. Já estou deixando o meu Pix caso vocês queiram doar alguma quantia, que pode ser R$ 2, R$ 3, R$ 5. Quem quiser aí fazer uma contribuição mais gorda de 10, 20, 30 reais, fiquem à vontade. Qualquer contribuição é bem-vinda. Tá aqui o meu Pix e na descrição do canal tem o meu Pix e também a minha conta bancária. Agradeço de verdade a todos que estão contribuindo para o sonho, para a realização desse meu projeto. Mas vamos para o dia 11 de novembro de 1983, quando o médico anestesista Francisco Pereira Rodrigues, por volta das 22 horas, estava bebendo em um bar em Ponta Negra. Ele era mais conhecido como Dr. Chiquinho. Logo em seguida, ele saiu em seu carro, que era um Corcel, e ele foi para a Associação dos Servidores Fazendários do RN, na Praia do Meio, e ele foi se encontrar com a sua companheira, que era a enfermeira Silvânia Maria de Lima. Lá ele tomou por volta de 2 doses de uísque. Quando já no outro dia, por volta de 1 da madrugada, 12 de novembro, o vigilante de nome, José Almino, de 32 anos, que ele era vigilante da UFRN, ele viu o Corcel do médico passar em alta velocidade em direção ao campus universitário. Para ser mais exato, o carro vinha do conjunto Mirassol e foi parar atrás da capela da UFRN. O vigilante, em depoimento, disse que viu os passageiros do Corcel descerem e ficarem falando baixo como se estivessem discutindo, e logo depois o carro sai em disparada. O vigilante, ele entrou em contato com outro colega de trabalho e os dois ambos foram dar uma olhada no local. Chegando lá, encontraram uma caixa de ferramentas e não conseguiram identificar se o carro era branco ou bege. E na caixa de ferramentas estava gravado o nome Francisco Pereira Rodrigues. Logo depois, a caixa foi entregue ao ITEP, Instituto Técnico Científico de Polícia. Com o amanhecer do dia 12 de novembro de 1983, o carro foi encontrado nas proximidades da comunidade Pororoca, que ficava no bairro de Neópolis. Era uma comunidade, era uma área de difícil acesso que na época só tinha granjas e estradas de areia e barro. E pasmem, ao lado do carro carbonizado também estava os corpos do Dr. Chiquinho e da enfermeira Silvânia. Eu consegui encontrar essas fotos, vou postar aqui no canal de forma alguma. São imagens bem fortes que eu acho desnecessário colocar aqui, mesmo que embaçadas. O médico estava com um tiro na nuca, a enfermeira com 2 tiros na cabeça e, para piorar a situação, ela apresentava marcas de Obviamente que aqui na cidade de Natal, na década de 80, né, para ser específico, no ano de 1983, uma cidade pequena, houve uma enorme comoção com esses assassinatos. Nos primeiros dias, muita gente se levantou, muita gente como suspeitos da morte
do médico e da enfermeira. A ex-mulher do médico Chiquinho, ela foi uma das primeiras suspeitas, mas também quero deixar bem claro que logo em seguida, rapidamente, ela foi descartada de ter participado do assassinato de ambos, do médico e da enfermeira Silvânia. Outro suspeito foi o estudante acreano Abdi Barreto, de 19 anos. Ele ficou preso por 10 dias, mas nada foi elucidado, nada foi comprovado contra ele e ele foi posto em liberdade. Já no dia 18 de novembro de 1983, lembrem, o crime foi cometido no dia 12, a gente agora está no dia 18, poucos dias depois, na mesma página de um grande jornal de circulação aqui de Natal, sai duas matérias muito curiosas. Pena que ninguém atentou e não tinha como saber aos fatos. A primeira é que nessa época ainda se acusava a ex-mulher do Dr. Chiquinho dela ter participado desse caso, que a gente sabe que logo depois ela foi descartada. E a segunda matéria era sobre a prisão de 3 meliantes envolvidos em... Na foto à esquerda temos João Maria da Silva, mais conhecido como Coquinho. À direita temos Paulo Nicásio da Silva, mais conhecido como Paulo Queixada. O rapaz da foto do meio teve participação nesses, porém, na história da Pororoca, ele é um mero figurante. E que fique bem claro, nesse momento, o João Maria, chamado de Coquinho, e o Paulo Nicásio, chamado de Paulo Queixada, que é exatamente o protagonista de toda essa história, ambos foram presos, mas que fique bem claro, foram presos pelo estupro de algumas jovens. Vejam só já a periculosidade dessa galera. Quase um mês depois do ocorrido desses assassinatos, um jovem menor de idade que morava nas Rocas e frequentava algumas festas em Neópolis, disse para a família do doutor Chiquinho que conhecia duas meninas que moravam no Jardim Botânico, que elas tinham presenciado todo o assassinato do doutor Chiquinho e da enfermeira Silvana. E isso teria uma reviravolta agora no caso. E tanto esse menor de idade e essas duas meninas que estavam lá na Pororoca, onde o carro foi encontrado com os corpos carbonizados, acusaram Paulo Queixada como o mentor do crime. Depois desta informação, Paulo Queixada, que já estava preso juntamente com Coquinho, acabou entregando toda a quadrilha. Ele disse tudo para a polícia o que aconteceu. Vamos apresentar aqui os principais envolvidos nesse caso. O primeiro é o próprio Paulo Nicásio da Silva, o Paulo Queixada, o protagonista de toda essa história, dessa série que eu estou fazendo em 4 partes. Não esqueçam, essa é a segunda parte. Leonildo Dantas da Silva. Esse não foi preso de imediato, ele era um vigilante e foi ele quem ateou fogo no carro e nos corpos do médico e da enfermeira. Valdetar da Silva Marques, esse participou das violências à enfermeira Silvânia. O João Maria da Silva, vulgo Coquinho, que já se encontrava preso juntamente com Paulo Queixada. E o último se chamava Severino Edilson Gomes, mais conhecido como Hélio Gavião. O Queixada e o Coquinho já estavam presos. Logo em seguida, o Hélio Gavião, juntamente com o Valdetar, foram presos. O Leonildo foi preso meses depois. Na foto da esquerda para a direita tem-se Paulo Queixada, Hélio Gavião, Coquinho e Valdetar. O único que não está na foto é o Leonildo, porque ele não foi preso de imediato. E agora, tudo que vai ser relatado é na ótica, é na visão, é em cima do depoimento do Paulo Queixada. Então, se vocês aí têm já noção dessa história, então
os fatos eles vão aqui diferir um pouco, porque isso é na visão de uma pessoa. Se você perguntar ao Coquinho, se você perguntar ao Valdetár, ou se você perguntar ao Hélio, ou até se você perguntar ao Leonildo, a conversa vai ser outra. Então isso aqui tudo foi baseado no depoimento do Paulo Queixada. O mesmo diz que era por volta das 10 da manhã, quando ele estava na sua casa, no bairro da Cidade da Esperança, quando ele foi próximo à sua casa a uma feira ao ar livre. Na mesma feira, o Paulo Queixada se encontra com o Valdetár, ambos ficam conversando por um breve momento, quando chega o Leonildo em uma Brasília que fora roubada por ele mesmo no bairro da Candelária. Dentro dessa Brasília estava já o João Maria da Silva, conhecido por Coquinho, e o Hélio Gavião. Em outras palavras, a quadrilha já estava reunida. Os 5 meliantes já estavam ali prontos para fazer os seus assaltos. Nesta mesma feira de rua, eles combinaram para a noite, que era na sexta-feira, dia 11, eles saírem pela cidade para tocar o terror, fazendo assaltos e desordem. Ao anoitecer, eles saíram em direção à Praia do Meio. Chegando lá, eles perceberam um engarrafamento enorme, a praia muito movimentada, e desistiram de ficar lá. Por algum motivo do destino, eles tomaram a decisão de irem à Praia de Ponta Negra. No trajeto da Praia do Meio à Praia da Ponta Negra, eles decidiram cortar caminho pelo campus universitário, a UFRN. Já no final da rua Capitão Mor Gouveia, quando eles estavam chegando perto de uma guarita, reza a lenda, que era próximo ali à residência da UFRN, a residência masculina, o que é que acontece? Perto já ali das casas de Potilândia, eles veem um corcel estacionado, na gíria deles, dando sopa. E inclusive, e obviamente, estava dentro desse corcel o doutor Chiquinho e a enfermeira Silvânia. E reza a lenda que a enfermeira Silvânia morava nas proximidades ali de Potilândia, onde o corcel estava estacionado. A quadrilha deu uma volta em torno ali das redondezas e do corcel para ver se tinha alguém vendo, e para saber se tinha alguém dentro do carro, conseguiram perceber que o casal estava dentro do carro e namorando. O local totalmente deserto, isso motivou a quadrilha a os abordarem. A Brasília bruscamente parou em frente ao corcel. Dos 5, 4 desceram já de revólver em punho. Desceram o Queixada, o Valdetár, o Hélio Gavião e o Coquinho. O único que ficou dentro do carro foi o Leonildo, o vigilante, que já estava pilotando a Brasília. De imediato, a quadrilha consegue render o casal, entra no carro, o Valdetár, o Coquinho e o Hélio Gavião. O Paulo Queixada volta para a Brasília. Eles fazem uma parada em um local desconhecido e simplesmente tiram a gasolina, um pouco da gasolina do corcel, e já vão passando para a Brasília. E é nesse momento que os 2 carros rumam em direção ao UFRN. E é nesse momento que eles tiram o médico Chiquinho e a enfermeira Silvânia do carro e os colocam no porta-mala. E também deve ser exatamente nesse momento que o vigia viu essa galera no campus universitário discutindo. O vigia talvez não tenha visto a Brasília, ele só se recorda do corcel passando e indo para trás da capela da UFRN. A partir desse momento, eles ainda dão alguns rolés na cidade e eles tomam rumo à BR-101. Eles pegam uma rua já de barro que ficava próximo à fábrica de macarrão Cial, e é quando eles tomam rumo para essa rua, para essa comunidade, para essa rua projetada chamada de Pororoca, que ficava no bairro de Neópolis. Parando o carro, não sabe-se porquê, o Leônidas, juntamente com o Valdetár, eles acabam cometendo contra a enfermeira. Segundo relatos do Paulo Queixada, ele confessa que também
realizou contra a enfermeira. E segundo o relato do Paulo Queixada, eles iam depois soltar tanto o médico quanto a enfermeira e apenas roubar o dinheiro e os seus pertences, mas um imprevisto aconteceu. Alguém da quadrilha em algum momento chamou o nome de Paulo Queixada, chamou ele de Paulo e isso acabou chamando a atenção do médico Chiquinho e o médico Chiquinho acabou falando para a quadrilha o nome do Paulo. Deixo aqui para melhor esclarecer o próprio relato do Coquinho sobre esse fatal, lamentável momento. Pegamos esse casal, levamos para dentro do campus universitário, onde tem uma igrejinha, e ali o Edilson Gavião tentou rasgar a blusa da finada, da médica, da enfermeira. Paulo foi contra. Jogou dentro da mala, nós entramos dentro da mala e viemos em busca de um canto para deixá-los. Foi morto porque Paulo Queixada foi depois Edilson foi chamou o nome dele, aí ele matou todos os dois. Chamou o nome de Paulo, aí o médico disse: Paulo, quem é Paulo aí? Aí ele deu 3 tiros na cabeça do médico e 1 na cabeça da enfermeira. Após os 3 disparos, os miolos saindo na cabeça, eu vi com meus olhos que Deus me deu. Quando eu cheguei diante do médico, ele levantou a cabeça e falou: Paulo, você é dinheiro que você quer? Ele deu mais 2, ajoelhou-se, se benzeu, tirou as cascas de bala, botou no bolso e municiou o revólver de novo. Após tudo isso ter acontecido, o Leonildo resolve atear fogo tanto no carro quanto já nos desfalecidos corpos que estavam estendidos no chão. Todos voltaram para casa como se nada tivesse acontecido de uma maneira muito fria. Reza a lenda que Paulo Queixada não foi diretamente para casa, ele ainda tentou fazer alguns assaltos em Ponta Negra, em Candelária, mal sucedidos. Dizem também que ele ainda pegou uma menina e levou para um motel. Como já foi dito, que eu não vou me alongar mais, todos foram presos, né? Teve a questão de julgamento, depois eles ficaram querendo negar, mas não deu certo. Todos foram presos e desceram para o caldeirão do diabo. O Paulo Queixada nessa época não tinha mais que 22 anos. Estragou a vida dele. De novo, para deixar bem claro, isso não é exemplo para ninguém. Segue aqui algumas fotos da reconstituição do crime, que segundo alguns relatos, quando eles foram fazer a reconstituição do crime, Paulo Queixada na reconstituição ficava o tempo todo rindo. E agora, dentro do caldeirão do diabo, teremos uma outra fase, eu acho que até pior ainda, do Paulo Queixada, que isso vai ficar agora para a terceira parte desta série. Galerinha, eu agradeço muito a quantidade de visualizações que o vídeo anterior, o primeiro vídeo dessa parte, teve, bateu as expectativas, eu achei muito legal, muito obrigado a vocês. Galerinha, por favor mesmo, se inscreve no canal, se puder dá o like, se puder dá o joinha, compartilha, bota esse vídeo nos grupos do seu WhatsApp. Agradeço muito, o canal tá crescendo, estamos indo. E, de novo também, agradeço pra caramba as contribuições de vocês para a publicação e também para o lançamento do meu livro. Galerinha, próxima parte do vídeo, e também quero agradecer porque ele falou para eu não falar o nome dele, não falarei. Teve um inscrito aqui do canal que me passou um vasto material. Eu praticamente fiz esse vídeo baseado no material que ele me passou sobre a questão da chamada, que ficou conhecido esse crime como Chacina da
pororoca. Galerinha, e o terceiro vídeo vai ser sobre agora a estadia de Paulo Queixada no Caldeirão do Diabo, quando ele vai se juntar com outros dois perigosíssimos meliantes, que vocês já sabem quem são, que é Naldinho do Mereto e Demi. Pessoal, até próxima sexta. Valeu!